O Santo Ofício atuou no Império Português por 285 anos. Ainda que não tenha sido instalado um tribunal da Inquisição aqui no Brasil, os agentes inquisitoriais atuaram em processos nem sempre justos. O livro Para Além da Ilicitude, publicado pelo Senado Federal em comemoração ao bicentenário da independência, analisa o episódio. Nossa conversa é com o professor Ronaldo Manuel da Silva, especialista em História do Brasil, mestre em História Social e autor do livro Para Além da Ilicitude. Ronaldo, a gente poderia começar essa conversa falando um pouco didaticamente o que foi o Santo Inquérito, que ainda existe, né? Não aquelas conceituações quinhentistas, o que foi esse Tribunal do Santo Inquérito historicamente? Olá, Maurício. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. E o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi um tribunal que tinha competência de extirpar as heresias do reino português e, consequentemente, sentenciar os hereges. Eu gostaria de falar brevemente qual era o status do Tribunal da Inquisição no reino de Portugal. Na época moderna, Portugal era uma monarquia corporativa. O que é que isso significa? Não existia em Portugal apenas uma instância de poder. Existia uma variedade de tribunais, de conselhos, de ordens militares, que ajudavam o monarca a governar o reino. No cenário jurídico, Portugal era repleto de tribunais autônomos, independentes, que ajudavam o rei a administrar a justiça ou que administrava a justiça em nome da coroa. Podemos citar, por exemplo, o Desembargo do Paço, que era composto pela Mesa dos Desembargadores e diversas secretarias executivas, a Casa da Suplicação, que era o Supremo Tribunal de Justiça do Império Português, a Casa do Cível, a Mesa da Consciência e Ordens, o Tribunal da Bula da Cruzada, e dentre essas instituições estava o Conselho Geral do Santo Ofício, que era a instância suprema da Inquisição no Império Português. Aí a importância do Santo Ofício, né? A gente poderia... porque eles acabaram tendo uma importância fundamental pela predominância religiosa, né? Quer dizer, o Estado não era laico. Sim. E o Estado tinha esse conceito religioso muito forte. É disso que advém a importância do Santo Ofício. O Santo Ofício ele foi instalado em Portugal em 1536, a pedido do monarca, para extirpar as heresias do reino. A gente sabe que Igreja e Estado, na época moderna, em Portugal, nos países ibéricos, era uma união, podemos dizer assim, indissolúvel, e o rei queria o seu reino cristão, temente a Deus, devoto às decisões da Sé Apostólica, e para extirpar, sobretudo, os cristãos novos e as ideias contrárias à ortodoxia, que chamamos de heresia. Os cristãos novos que eram os judeus Os judeus, os descendentes dos judeus. Né, adotavam o cristianismo, mas nem tanto. Eles continuavam mantendo em segredo a prática judaica. Né? Eles foram forçados a se converterem ao cristianismo, por isso foram chamados de cristãos novos, mas isso sem nenhuma catequese, sem nenhuma orientação na fé católica. Então eles nutriam em segredo os laços com os ancestrais judaicos, né? com a prática judaica. Foi um tribunal basicamente voltado à correção de costumes, digamos assim. A atuação dele era muito voltada a essa questão das práticas cotidianas do reino. Inclusive, o seu livro fala de o cotidiano de pessoas comuns a partir de documentos da Inquisição portuguesa. Me parece que, até por acreditar-se que não havia pecado ao sul do Equador, essas práticas não tão ortodoxas de costumes aqui eram mais
mais efervescentes, digamos assim, e por isso a atuação do Santo Ofício aqui no Brasil. Quer dizer, como é que foi essa atuação? Como chega a visitação, né, dos inquisidores ao Brasil? Certo. Veja só, existia em Portugal os chamados tribunais distritais do Santo Ofício. Esses tribunais distritais eram autônomos, independentes, e eles tinham toda a competência para sentenciar o réu ao relaxamento ao braço secular, ou relaxar a justiça secular, que significa, era uma forma metafórica de dizer que o réu seria condenado à fogueira. Aqui no Brasil não existia um tribunal nesse formato, um tribunal permanente e autônomo. Durante a União Ibérica, mais precisamente a partir de 1621, Dom Filipe IV ele tentou que o Conselho Geral instalasse um Tribunal do Santo Ofício aqui no Brasil. Mas as tratativas não avançaram. O Conselho Geral do Santo Ofício entendeu que as intenções do monarca era fazer com que o bispo Dom Marcos Teixeira tivesse a presidência do tribunal. Isso ia diminuir a influência do Conselho Geral aqui no território brasílico. E então, o Brasil continuou sob a jurisdição do Tribunal de Lisboa. Aqui no Brasil atuavam os ministros inquisitoriais, os familiares do Santo Ofício, os comissários do Santo Ofício, o bispo, que tinha toda a ferramenta, vamos dizer assim, para separar os crimes que eram da alçada do Santo Ofício e enviar para Lisboa, e eventualmente ocorriam as visitações. São conhecidas as mais famosas 3 visitações, a primeira no fim do século XVI, nas capitanias da Bahia e de Pernambuco. Houve uma outra visitação na primeira metade do século XVII na capitania da Bahia, e uma última visitação na segunda metade do século XVIII, no estado do Grão-Pará. Nessas visitações, a obrigação do visitador era conhecer a vida dos fiéis, averiguar as denúncias de heresia ou de práticas morais que fossem contrárias àquilo que era visto como aceitável e como correto na época. Sim, essas visitações, pelo depoimento, elas, de certa forma, elas colhiam os depoimentos, eram feitos mesas de denunciações e ela favorecia o denunciador, né? O que, de certa forma, deixava com que esses processos fossem o que a gente chama hoje de viciados, né? Porque era muito comum que um inimigo denunciasse o outro para tirar proveito disso. Quer dizer, como era essa relação também do Santo Ofício com os denunciadores? Certo. Quando o Santo Ofício instalava os trabalhos inquisitoriais, era concedido 30 dias de graça. Nesses 30 dias, aquela pessoa que tivesse cometido um crime de alçada inquisitorial e procurasse voluntariamente a mesa do Santo Ofício para se autodelatar, ela alcançava o perdão dos seus crimes. Seus crimes eram apagados com muita facilidade. O grande problema era se o suposto criminoso não procurasse a mesa do Santo Ofício para se autodelatar e ele fosse objeto de uma denúncia. Aí o Santo Ofício poderia, dependendo da situação, até requerer a prisão dessa pessoa e começar as inquirições para investigar essa suposta heresia. Mas era muito comum que vizinhos, familiares, que pessoas que tinham contendas com outras pessoas fizessem denúncias. Eu analisei um processo, por exemplo, que ocorreu em Lisboa, no século XVII. Um rapaz que estava prestes a ser queimado na fogueira e pediu para ser ouvido em confissão. E ele acabou confessando que a sua irmã tinha práticas de judaísmo, tinha práticas de judaísmo. E depois a irmã foi chamada à mesa do Santo Ofício, negou, mas acabou sendo presa e depois relaxada à justiça secular. Foi queimada na fogueira.
E isso, embora o processo não nos dê margem para esse pensamento, mas a gente começa a refletir o que levaria o próprio irmão a denunciar a irmã ao tribunal da Inquisição, sabendo que ela poderia ser morta. E uma das explicações pode ser algum problema familiar mal resolvido e ele tenha talvez aproveitado aquela oportunidade para uma suposta vingança. Não deixa de ser um pensamento plausível também. No subtítulo do seu livro, você fala do aspecto cotidiano, né? O que afetou no cotidiano do processo de colonização, estas visitações, porque foram 3, né? Essas visitações do Santo Ofício ao Brasil. Como é que isso se deu? Bom, o meu livro, ele procura recuperar as vozes dos silenciados, eu costumo dizer. As pessoas comuns, que não tinham lugar na história, que não tinham voz, que estavam à margem da sociedade portuguesa do antigo regime, e essas pessoas estavam destinadas ao esquecimento. Michel Foucault, ele diz que o que tira uma pessoa do esquecimento é o que ele chama de encontro com o poder. É uma colisão de uma pessoa comum com uma instituição poderosa, por exemplo, como o Santo Ofício, que vai reprimir essa pessoa por conta de algum crime, por conta de algum delito. E essa instituição que reprime, ao mesmo tempo, ela ilumina aquela vida no sentido de que produz documentação sobre aquela pessoa. Então, eu não foco muito minhas análises apenas no crime, nos delitos, mas eu tento ir para além da ilicitude, para além dos delitos, conhecer como era o dia a dia daquelas pessoas, como aquelas pessoas se comportavam, aquelas pessoas que não tinham voz, que não tinham vez, que estavam destinadas ao esquecimento e que em dado momento da sua vida praticaram crimes e foram acusadas de crimes e colidiram com o Tribunal do Santo Ofício, e o Santo Ofício que reprimiu, produziu documentação sobre essas pessoas, e essa documentação hoje está acessível aos historiadores para que possa estudar, interpretar e se aproximar do cotidiano daquelas pessoas do passado. Tiveram muitos casos emblemáticos, talvez o mais emblemático dele, porque terminou gerando uma peça de teatro, seja o caso da Branca Dias, que morava na Paraíba, e que, salvo engano, ela chegou a ser condenada antes mesmo da visitação do Santo Ofício. Ela foi enviada para Portugal e mesmo durante a visitação do Santo Ofício, ela ainda era denunciada, mesmo depois de ter sido queimada pela Inquisição. Quer dizer, como é este caso da Branca Dias? É um caso bem emblemático, não é? Antes eu quero chamar a atenção para um detalhe que você observou, que mesmo ela sendo condenada pelo Santo Ofício, já relaxada, a justiça secular já havia morrido na fogueira, as denúncias continuavam surgindo. Porque na época moderna, a alma da pessoa morta, ela ainda era suscetível a punições, ainda a família era responsável pela fama, pela herança e pela memória da defunta. O caso de Branca Dias, especificamente, eu não trato no meu livro, porque é um caso que já foi muito explorado pela historiografia recente, mas eu trago um outro processo muito interessante que ocorreu na segunda metade do século XVI, em Lisboa, de uma mulher chamada Teresa Gomes. Teresa Gomes, ela foi acusada por um padre, numa visitação inquisitorial, por ter cometido uma blasfêmia há 25 anos, algo que ela nem se recordava. E quando o Santo Ofício teve conhecimento dessa blasfêmia, e o Santo Ofício interpretou que se tratava de uma heresia, porque Teresa ela deu a entender que não acreditava na presença de Jesus na Eucaristia, ela foi presa e começou a ser inquirida, passou por várias fases de inquirição. Depois de presa, profundamente deprimida, Teresa suicidou-se nos cárceres do Santo Ofício. E após o suicídio, foi determinado que se publicasse na diocese onde ela morava, na paróquia onde ela morava, o seu falecimento,
e que os herdeiros aparecessem para salvar a memória e a fama da sua mãe e salvar também a herança. Os herdeiros aparecem depois de muito tempo e o processo continua. Ao término do processo, o Santo Ofício conclui que Teresa Gomes foi herege e apóstata da fé católica, abandonou a fé católica. Eu não presencio esses elementos de heresia e de apostasia no seu processo, mas apenas de blasfêmia, mas ela foi condenada como herege e apóstata, e o filho que tanto tentou salvar a memória da mãe também não teve sucesso, teve que arcar com as custas do processo e os bens que foram confiscados para a coroa. Então, mesmo depois de morto ou de morta, o herege, os seus herdeiros deveriam proteger a memória e os bens do falecido. A Inquisição, ela acreditava que a danação eterna, como se dizia, poderia até ser evitada se houvesse como os herdeiros provarem que o suposto herege não tinha praticado o crime de heresia, como a Inquisição testificava. A Inquisição também ela atua muito, a gente já falou até um pouco sobre isso, nessa questão dos crimes de costume, e o seu livro ele centra muito em dois aspectos desses costumes, a questão da bigamia e a questão da sodomia, né? que eram muitos denunciados sobre isso. Sim. Também como são esses aspectos de costumes nos processos do Santo Ofício. Perfeito. Então, o Tribunal da Inquisição, quando foi instalado, ele tinha como competência os casos de heresia. Mas com o passar do tempo, o Santo Ofício foi ampliando a sua jurisdição sobre outros delitos, como a sodomia, por exemplo. O que era sodomia na época moderna? A sodomia corresponde ao sexo. Existia 3 tipos de sodomia, vamos dizer assim. A sodomia perfeita, que era o sexo anal entre homens. A sodomia imperfeita, que era a cópula anal entre um homem e uma mulher. E a sodomia fulminarum, que era o sexo entre mulheres. O Santo Ofício tem processos nessas 3 esferas. O Brasil, inclusive, teve sentenciados nesses 3 tipos, nessas 3 modalidades do pecado nefando, podemos dizer assim. E havia também o crime de bigamia, que era quando uma pessoa, já casada na igreja, se casava com outra pessoa sem que o primeiro matrimônio tivesse sido anulado e estando vivo ainda o primeiro cônjuge. Tem um caso, por exemplo, que eu analisei de um escravo aqui de Pernambuco, que se casou com uma escrava na freguesia de Santo Antônio do Cabo e depois fugiu da senzala, se refugiou na freguesia da Muribeca, se fez passar por solteiro e casou-se com outra cativa. E essa denúncia chegou aos ouvidos do bispo de Olinda, Dom Frei Luís de Santa Teresa, e diante do crime que estava comprovado com 2 certidões de casamento, esse rapaz foi enviado para Lisboa. Foi processado, um processo longo, foi sentenciado a açoites e 5 anos de degredo nas galés do reino e morreu durante o degredo. O Santo Ofício entendia que quando uma pessoa procurava um segundo matrimônio sem que o primeiro tivesse sido anulado e estando vivo ainda o primeiro cônjuge, era um crime gravíssimo, atentava contra a sacralidade do sacramento do matrimônio, e o Santo Ofício entendia que essas pessoas agiam mal em relação ao sacramento do matrimônio e precisavam ser severamente punidas. As punições por bigamia, na sua maioria, eram muito severas. Não chegou ao relaxamento ao braço secular, não houve nenhum bígamo condenado à fogueira, mas sempre eram sentenças muito severas. Açoites e degredo, geralmente degredo por 10 anos ou 5 anos nas galés. Uma outra questão também curiosa disso tudo que atingiu toda a sociedade, desde os proprietários, senhores de engenho, aos escravos, né? Também como essa visão quase que democrática do Santo Ofício, digamos assim, ou pelo menos republicana.
O Santo Ofício, ele tinha autoridade para punir qualquer herege ou qualquer pessoa que se desviava da fé ou da moral, ocupasse essa pessoa o status que ocupasse. Poderia ser nobre, fidalgo, poderia ser clérigo, poderia ser pescador, costureira. O Santo Ofício, ele processava e punia independentemente da classe social, da condição econômica que esse suposto herege tinha. Agora, obviamente, por exemplo, tem casos de uma mulher que foi sentenciada por crime de sodomia feminina na Bahia e que teve uma punição leve, comparando-se a outra que era pobre e que teve uma punição mais severa. Não se sabe ao certo o que levou o visitador a julgar duas pessoas que cometeram o mesmo crime e tiveram sentenças distintas. É curioso saber que uma era pobre e a outra era rica. Outra coisa muito interessante também é que na primeira visitação, um padre chamado Frutuoso Álvares, com 65 anos de idade, e havia sodomizado mais de 40 cúmplices, a maioria deles adolescentes. Ele chegou a confessar, inclusive, para o visitador que muitos dos seus cúmplices eram tão pequeninos que nem entendia que aquilo era pecado, e ele teve uma sentença muito leve. Ficou suspenso das ordens sacras, proibido de confessar, pagou as custas do processo, mas depois suas culpas foram totalmente apagadas. Enquanto outro rapaz de Pernambuco, que teve cúmplices, na sua maioria adultos, teve uma sentença bem pesada, foi açoitado e foi enviado para 10 anos de degredo nas galés. Então, embora o Santo Ofício procurasse não ter distinção entre os réus, a gente verifica que alguns réus foram menos penalizados, ou porque tinham dinheiro, ou porque eram clérigos, por exemplo. E o que fica da eleição do Santo Ofício, né? Assim, 300 anos depois, quer dizer, o que é que fica do aprendizado da passagem do Santo Ofício pelo Brasil? Certo. Nós precisamos fazer um julgamento da Inquisição no sentido de que a Inquisição, ela cometeu atos bárbaros. Isso é inquestionável. Mas ela também era uma instituição filha do seu tempo. E muitas práticas judiciais que hoje são inaceitáveis, por exemplo, como a tortura, naquela época eram lícitas. E o Santo Ofício, no sentido de que extirpar as heresias, preservar Portugal, o Império Português, de hereges e heresias, ele cumpriu o seu papel. Entretanto, o Santo Ofício também ele acaba mostrando como a união de Estado e fé não é saudável, não foi saudável para o reino português. Então, fica essa lição de que separar o Estado e a Igreja é o caminho mais viável, porque no passado, Estado e Igreja tinham uma união indissolúvel e a Igreja acabava interferindo nas ações do Estado, o Estado interferia nas ações da Igreja, porque, por exemplo, o Inquisidor-Geral ele era sempre indicado pelo rei, mesmo que nomeado pelo Papa, mas era o rei quem determinava quem deveria ser o Inquisidor-Geral, e essa união deve ficar como lição de que não foi bom para o passado, consequentemente não seria bom para os dias seguintes, vamos dizer assim. Tá ótimo. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Sucesso para o livro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, Maurício. Se você quiser rever esta ou outra entrevista do Cidadania, é só acessar a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.